De volta com o nosso Jornal da Xingó, às 12 horas e 27 minutos, 12h27. Vamos agora conversar com o jornalista Luiz Eduardo Costa, que a partir de agora passa a falar aqui através do canal 987. Jornalista, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, ouvintes do programa Jornal da Xingó. Boa tarde, Sertão, de Sergipe, de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco. Eu gostaria hoje de fazer algumas rápidas considerações sobre a situação administrativa de Canindé. Em primeiro lugar, eu quero até desviar o assunto para outra coisa. Nós estamos vivendo um bom inverno, o milharal está aí, acredito que vamos ter uma boa safra. Acredito também que vamos ter um aumento na produção de leite. São boas perspectivas na área econômica, não é? Que vai resultar em produção, em renda. Isso tudo beneficia o nosso comércio. Mas eu queria tratar especificamente da administração de Machadinho. Bom, para começar, se eu tivesse que votar hoje para prefeito, eu votaria de novo em Machadinho. Se eu tivesse que acreditar num projeto, eu estaria acreditando de Machadinho. Machadinho é um camarada jovem, ansioso para fazer as coisas, mas que, de um modo geral, essas coisas não têm acontecido ao longo desses 7 meses. Primeiro, porque há um acúmulo de projetos e não há prioridades traçadas. Segundo, porque nós temos uma equipe de secretários, todos eles e elas interessados em fazer, e alguns deles lidando pela primeira vez com a coisa pública, como é o caso também do próprio prefeito, que é um empresário experiente, bem-sucedido, mas pela primeira vez ele lida com um governo municipal, com o poder público, como ele funciona. A máquina administrativa do Estado, do município, do governo federal, é muito diferente da empresa. Na empresa, quando você quer demitir uma pessoa, você demite, toma providência, faz outra coisa. No município, por exemplo, tem gente, como é o caso de Canindé, que tem altos salários para a nossa situação. E que talvez não estejam rendendo, não podem ser exoneradas. Então o município tem que lidar com uma folha de pagamento enorme, e às vezes desnecessário. Tem muita gente que poderia muito bem ser dispensada sem prejuízo para o município. É preciso afinar ao máximo possível essa equipe. Há secretários querendo fazer e dizendo que não tem recursos para fazer porque esses recursos não são transferidos. E por isso eles não estão conseguindo iniciar obras, não estão conseguindo desenvolver ações, não conseguindo, às vezes, completar o que já foi iniciado. No caso da saúde, há hoje atrasos. As pessoas, nesse período chuvoso, muita gente ficou na porta do hospital querendo entrar embaixo de chuva, e estava faltando máquina, estava faltando remédio. E aí o que alega o gestor? Preciso fazer licitação, preciso receber recurso e não estou tendo. Se for ver a educação, do mesmo jeito. Se for ver obras, talvez do mesmo jeito. Então, de um modo geral, a máquina está emperrada. Nós estamos vendo obras começando sem terminar. E as coisas resolvidas de improviso, ligeiro, rapidamente, sendo decididas e sem uma sequência. Então, o que é essencial? Veja bem, eu não estou entre aqueles que querem para Canindé o pior. Eu quero o melhor e acredito que o melhor vai acontecer. É preciso dizer o rombo que estava no cofre público. Dizer as dívidas, dizer as desconexões,
dizer os compromissos assumidos e que ele não poderia, de maneira nenhuma, botar para frente esses compromissos, porque não eram dele, e na maior parte deles eram ilegais. Dizer o que aconteceu no município desde o dia em que o candidato derrotado assumiu o controle do município e transformou o município num comitê eleitoral. Todo esse período que Kaká passou à frente do município, o município virou um comitê eleitoral. E houve gastos desnecessários, houve contratação de empresas, houve consultorias, houve absurdos. E isso, sem dúvida, provocou um baque nas finanças. Isso deveria ter sido dito logo por Machadinho. Apresentado um retrato das dificuldades que ele iria enfrentar e poderia ter pedido 6 meses ou até 1 ano para consertar isso que estava e começar, então, a pôr em prática os seus projetos e executá-los. Isso não aconteceu. E ele está recebendo das deles o ônus desse equívoco cometido, o de não dar o retrato de Canindé. Bom, o que é preciso? Mais entrosamento entre os secretários. Machadinho viaja muito, Machadinho é ansioso, quer ir em Aracaju, quer ir em Brasília, quer ir não sei aonde, procurando recursos para Canindé, procurando ideias para fazer, mas elas não se fazem enquanto não houver planejamento e controle de tudo que acontece. Eu até sugeriria, se fosse possível, que contratasse uma empresa de consultoria para fazer uma fotografia do município, um retrato da situação financeira do município e o que pode ser feito e o que não pode ser feito, e um projeto para ser desenvolvido ao longo dos 3 anos e meio que ainda faltam. Isso seria uma coisa técnica, uma coisa precisa, uma coisa matemática. Olha, nós temos agora 24 milhões de receita, nós estamos tendo tanto de despesa, nós esperamos ter tanto de emendas, algumas já contratadas, algumas já em execução, e o que nós poderemos fazer com isso? Do contrário, nós vamos ter projetos iniciados e que não se acabam. Por exemplo, veio aqui o arquiteto Ezio Deda, apresentou aquele projeto, aquela coisa, e pelo que eu estou sabendo, ele não me disse nada, mas pelo que eu estou sabendo, ele já desistiu. Né? Então, o que eu sugeriria, eu digo isso de público, para que a população, como eu disse, não perca a esperança, que há grande chance de tudo ser consertado e tudo entrar no eixo. E eu tenho certeza que vai entrar. Precisa o quê? Machadinho perder menos tempo com viagem, sentar, ocupar o seu gabinete, fazer reuniões semanais com o secretário, colocar a discussão entre os secretários, entre o secretário de Finanças, entre os secretários que executam as obras, para que eles possam contar as dificuldades, as coisas que eles estão necessitando para botar a máquina para funcionar. Feito isso, Machadinho traçar um programa, olha, primeiro eu vou fazer isso, segundo isso, terceiro isso, e cobrar. Feita essa reunião, ele passará a fazer outras e cobrando de cada secretário e visitando os locais. Porque, é como eu disse, a máquina pública é por si mesma emperrada. E é preciso ter um comando para destravar essa máquina pública que prejudica qualquer administração. Todas as administrações brasileiras estão sendo prejudicadas pela desconexão, pelos absurdos que existem dentro da máquina pública. E não é fácil superar esses obstáculos. Daí a necessidade de uma presença permanente do prefeito, acompanhando os seus secretários, vendo a necessidade de cada um e vendo o que é possível fazer na área financeira. Então, o que eu disse, que uma contratação de uma empresa técnica especializada que fizesse essa fotografia, esse retrato do município, esse relatório,
traçando as perspectivas financeiras, as perspectivas de receber emendas e as perspectivas de realizar esses projetos ao longo desses 3 anos e meio. Já perdemos 7 meses. As obras que estão aí foram obras tomadas da decisão assim imediata, né? Tem coisas paradas, como é o caso, eu nem vou citar, mas tem muitas coisas paradas, muitas obras vagarosas. Não vou botar culpa no secretário Jonathan, não vou botar culpa no secretário Beto, não vou botar culpa no secretário. Aliás, eu não estou botando culpa em ninguém. Eu só faço isso porque durante a campanha eu garanti, eu prometi ao povo de Canindé que nós teríamos uma revolução administrativa. E eu creio, seguramente, confiantemente, que essa revolução administrativa ainda pode acontecer, ou vai acontecer. É preciso apenas uma mudança de rumo, é preciso apenas uma mudança de comportamento. Machadinho é um cara que tem um carisma enorme. Onde ele chega, ele conquista as pessoas, né? Tem a facilidade de transitar no povo. O povo acredita nele. Ele tem uma popularidade enorme. E é evidente que ele, como político, como ele pensa no futuro, ele não vai querer jogar fora isso que ele conquistou com tanto esforço, com tanta dificuldade, vencendo, como eu disse, a maior muralha que já foi construída contra a eleição de um prefeito, inclusive com prisões, com polícia ameaçando as pessoas. É preciso também haver uma cautela enorme nessa questão política. A política é essencial. Nós estamos numa fase delicadíssima, onde decisões antecipadas não podem ser feitas. É preciso aguardar, é preciso ter calma, é preciso esperar e ficar esperando de todos os deputados, do governo estadual, do governo federal, o apoio, as ajudas que vierem e a forma de consegui-las. Não é momento de fazer definição política. Mesmo porque a política, como dizia Magalhães Pinto, é uma nuvem que está aqui agora, amanhã está em outro lugar e passa. Então, nesses casos, é necessário, às vezes, manter a boca calada, né? E não se perder em coisas assim, como, por exemplo, essa questão com o Poço Redondo, absolutamente desnecessária. Deixe isso que a justiça resolve, né? Não é preciso atrito entre Canindé e Poço Redondo, né? Todos são municípios que querem crescer, que querem desenvolver, e pode até ser um projeto de desenvolvimento conjunto da área do turismo, Canindé e Poço Redondo. Basta entendimento, né? E chamar aquilo que seja melhor para a gente. Nós temos também muita gente inexperiente. Nós temos também muita gente que está no cargo para fazer agradar o próprio ego. Isso existe, não é questão só de Canindé, existe em todo canto. Tem gente que está ali para dizer, eu sou secretário, essa coisa, isso tem que ser lidado, porque tem a circunstância política, tem a conveniência política, né? Faz com que, às vezes, acordos anteriores não sejam cumpridos, né? Com compromissos anteriores não sejam cumpridos, promessas de campanha não sejam realizadas. Tudo isso é normal. Tudo isso acontece em qualquer prefeitura, em qualquer estado, né? Agora, é momento de reflexão. É momento de, Machadinho, como eu digo, sentar, reunir-se com o seu secretário, ouvir deles o que eles têm a dizer, cobrar deles o que eles prometeram fazer ou estão fazendo e colocar a máquina para funcionar. Por exemplo, nós temos uma questão grave em Canindé. Quem tem aqui, eu digo isso porque hoje eu estou com um problema de câncer, mas eu tenho como me tratar, graças a Deus, e graças à minha capacidade de prevenir as coisas, de ter 2 planos e minha própria situação financeira, graças a Deus, e tenho 2 planos e estou me tratando. Mas tem um remédio que custa R$17 mil por semana. Uma pessoa pobre, absolutamente pelo SUS, não pode conseguir. Então, isso seria feito com um convênio com o Hospital do Câncer em Lagar. E as pessoas que estivessem aqui com essa maldita doença, que eu sei o que passa. Eu estou quase curado hoje, mas tive o melhor dos tratamentos possíveis. Tem quem não possa. Então, essas pessoas seriam imediatamente conduzidas para o Hospital de Lagar, que trata todo mundo pelo SUS. Não custa dinheiro.
custa apenas um convênio pequeno que poderia ser feito com aquele hospital. Porque aqui a gente não tem condições, nem nenhum município tem. Nem próprio em Aracaju tem, às vezes. Né? Isso eu estou dizendo só porque eu vivi esse problema. Estou vivendo, aliás. Vários outros existem. E que é preciso reflexão, tempo para pensar e tempo para planejar e executar. Isso está faltando exatamente por essa ansiedade que Machadinho tem. Eu até conversando com ele já disse, tome todo dia um tranquilizantezinho, uma coisa leve, não é nada da faixa preta, para aliviar, porque ele é muito ansioso, ele sofre angústia de não poder estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não é? Isso é impossível, ele é muito jovem e é a primeira vez que ele assume o cargo público. Então, esses fatores, ao longo desses 7 meses, ao longo desse tempo que falta do ano, poderão ser perfeitamente corrigidos e ainda esse ano, coisas boas, coisas que dizem respeito ao povo, possam acontecer. E eu tenho certeza que vão acontecer. Eu quero dar um exemplo de uma coisa só, entre tantas outras que a gente tem na cabeça, que bota no papel e que sonha em ser realizado. Afinal, essa administração de Machadinho surgiu de um sonho dele e de muita gente que esteve ao lado dele e principalmente de todo o povo do Canindé que o apoiou e deu essa vitória bonita, né? Já não há mais tempo, talvez, de fazer o retrato que eu falei sobre ele encontrou, sobre o rombo que ele encontrou, né? Mas é o fato que a receita do município permanece a mesma. É uma média de 24 milhões por mês. Bom, esse projeto que eu falo é uma coisa simples, apenas um detalhe de uma situação que a gente vive que poderá ser resolvida. Quem pegar uma caixa de leite da Betânia vai ver de um lado escrito assim: essa empresa conta com a participação de 2.500 produtores de leite pequenos que nos fornecem isso para a industrialização. Como a Betânia, nós temos o Nativille, nós temos o SAB, hoje com outro nome, nós temos agora o Piracanjuba, nós temos aqui na região 70 e tantos laticínios. Então, precisamos fazer uma revolução na economia do leite. Acredito que em Canindé existam uns 200 a 300 pequenos produtores de leite. Gente que produz entre 20, 50, 150, no máximo, litros de leite. O que acontece com essas pessoas? Enquanto os laticínios estão pagando acima de R$ 2,70, essas pessoas pequenas são obrigadas a vender o seu leite ali, a pessoa bota no tanque, na moto, leva para quem tem o resfriador, e esse resfriador vende ao laticínio por um preço, às vezes, de R$ 3. Lucro, enquanto o produtor é sacrificado. Se houver um entrosamento entre a prefeitura e o SEBRAE, e Priscila tem agido muito, já esteve aqui, o Machadinho já fez algumas coisas para o Canindé e vai fazer ainda muito mais. Se formar uma cooperativa com esses pequenos produtores, se conseguir 5 a 10 resfriadores de 1.000 litros em locais estratégicos, com estradas que facilitem chegarem os caminhões dos laticínios o mais próximo possível deles e também do produtor, e esses motoboys que transportam o leite continuariam ganhando seu dinheiro, pegando pouca quantidade em um e outro e levando para o resfriador de quem tem esse resfriador e se beneficia com isso, de 1.000 litros. Passaria isso a ser parte de uma cooperativa. Então o motoboy levaria o leite do produto do curral até o resfriador, e os caminhões receberiam ali
e o laticínio pagaria o melhor preço e todos se beneficiariam. Se beneficiaria o laticínio, a indústria, porque veio aqui facilmente, pegou em tanques resfriadores cheios, economiza, ajudaria o motoboy que está transportando e ajudaria o pequeno produtor que teria um aumento. Se tiver um aumento de 20, 30 centavos, já é uma grande coisa. E nós temos cerca de 200 pessoas que poderiam receber isso. Mas isso precisa o quê? Planejamento, sentar e discutir, não é? E as pessoas da máquina pública talvez não estejam ainda entrosadas ou conscientes dessa realidade que é o emperramento da máquina pública. Para isso é possível reunir muito, discutir muito, debater muito, fiscalizar muito, acompanhar muito. Criar-se-ia uma cooperativa, se beneficiaria esses produtores, se formariam subsídios para ajudá-los, em pouco tempo eles estariam aumentando sua receita, aumentando seu rebanho, e nós teríamos um grande impulso para a Canindé. Isso só uma coisa. Existem várias que podem ser feitas. E eu sei que todas essas estão na cabeça do Machadinho. Ele tem muitas ideias, muita coisa para fazer. É preciso apenas enquadrá-las dentro de um modelo administrativo que dê resultado. Só isso. Não é questão de desastre administrativo, não é questão de falência administrativa, muito menos de queda de orçamento, nada. É questão só de enquadramento do que é preciso fazer e de como fazer. E se concentrar nisso. Pronto, vou fazer esse projeto do leite. Vou me concentrar nisso. Parou, deixa só as escolas funcionando, os hospitais, os postos de saúde funcionando, bota remédio em todos eles, fazer com que o remédio chegue, não falte, e não se diga que foi por falta de licitação, por falta de dinheiro, e chega o remédio. E as pessoas têm esse remédio. Que não falte merenda escolar na escola e tantas outras coisas, que as estradas sejam feitas, etc. e tal. E pronto. Com isso, a máquina começa a funcionar. E as pessoas não fiquem não decepcionadas absolutamente. Porque já está havendo uma série de reclamação, a oposição que quer ver o pior tem se manifestado muito nas redes sociais, isso mina qualquer administração, isso destrói imagens, isso prejudica. Então eu estou falando isso como uma prestação de contas da minha parte ao povo de Canindé, porque se diz aqui que o que eu falo tem alguma credibilidade. E eu me aproveito desse resto de credibilidade que possa ter para dizer ao povo de Canindé que não fique desesperançado, que acredite que as coisas podem acontecer e eu tenho certeza que irão acontecer. Basta apenas que o prefeito entenda melhor que essa ansiedade não resolve. Que o que resolve é pensamento, equilíbrio, calma e concentração em cada projeto. Com isso, não tenho dúvida que Canindé vai conseguir a revolução administrativa que a gente estava esperando. Eu acho que isso é uma esperança que não pode morrer absolutamente, pelo contrário, tem que ser fortalecida, porque quando o povo pensa positivamente dá força, e Machadinho, sem dúvida, precisa dessa força, que é o que o povo que passa, né? E toca para frente. Então, eram essas considerações apenas que eu queria fazer, reafirmando e reiterando que se tivesse que votar hoje, votaria de novo em Machadinho. Só isso. Uma boa tarde e que o povo tenha confiança no seu prefeito, que sem dúvida ele vai meditar, pensar, e ele tem muita gente ao lado dele que pensa também, que poderá fazer o melhor para o Canindé. E são muitas coisas que podem ser feitas. Um abraço, boa tarde e muito obrigado. Ok, daí a participação do jornalista Luiz Eduardo Costa, aqui dentro do nosso Jornal da Xingó, agora marcando 12 horas e 52 minutos, 12h52.